Olá pessoal, continuando aqui nossa aula sobre planilha eletrônica, hoje nós vamos trabalhar a matéria seca, né, dos dados que nós coletamos. Então a matéria seca, né, só lembrando que a gente trabalhou ela em duas etapas, né, a primeira etapa foi a ASA, a amostra seca ao ar, onde que nós deixamos em uma estufa de 65 graus Celsius por 72 horas. E a segunda parte foi o ASE, né? A amostra seca em estufa, que nós deixamos ela em uma estufa de 105 graus Celsius a 24 horas. Né? E depois, né, de fazer esses dois cálculos, a gente vai precisar fazer o cálculo da matéria seca final, né? Que aí envolve tanto ASA quanto ASE. Tá? Mas né, nesse vídeo a gente vai trabalhar especificamente com a ASA, a amostra seca ao ar, tá pessoal? E aí, quais dados a gente vai precisar para trabalhar com asa? Né? Os dados do cultivar, da repetição e os dados da pré-secagem, a primeira secagem que foi feita, tá, pessoal? Então, aqui na nossa planilha, né, primeiramente nós vamos adicionar uma nova página. Eu vou clicar nela e arrastar aqui para o final, que eu vou abreviar para MS de matéria seca. E aí nessa planilha eu vou precisar colocar esses dados, né? Então, como é que eu posso fazer? Eu vou selecionar o cultivar e a repetição, Ctrl C, colar aqui, Ctrl V, e eu vou selecionar os dados da pré-secagem, Ctrl C, Ctrl V. Só lembrando que esses dados eles devem ser referenciados, né? Então eu vou colocar igual dados, né? E vou referenciar aqui o valor, o nome do cultivar. Peso picado eu vou fazer a mesma coisa, igual, né? Planilha de dados, e vou referenciar aqui o valor de 283,8. Feito isso, a primeira referência, eu vou usar o auto-preenchimento para baixo e para a direita, né? E agora todos os valores são referenciados. Então essa é a primeira etapa, né, que a gente precisa fazer para prosseguir os cálculos, tá, pessoal? Bom, e aí quais cálculos a gente vai trabalhar, né? Então a gente quer saber quantos por cento de matéria seca havia em cada amostra coletada, aquela amostra que a gente colocou na estufa, né? Picou e colocou no saco de papel na estufa. Então para isso a gente vai precisar calcular o peso da água, a porcentagem de umidade e por fim a porcentagem aqui de matéria seca, né? Para a gente saber. O peso da água, pessoal, é simples, né? Porque se eu tinha um peso picado, que ele era úmido, né? E eu retirei depois de 72 horas a amostra e pesei novamente, eu tenho o peso após secagem. Então, se eu fizer subtrair, né, o peso após secagem do peso picado, eu vou ter o meu peso da água, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui no software de planilha? Primeiro eu vou mesclar as células, né? Eu vou colocar aqui peso da água. Ah, tá. Só um detalhe, que nós vamos precisar mais de 4 colunas, então eu vou mesclar essas colunas aqui. Peso da água, gramas. Eu já vou criar essas colunas que eu vou precisar, tá, pessoal? Umidade em porcentagem, matéria seca, porcentagem. E aqui eu vou ter ainda a média de matéria seca, né? Matéria seca, também em porcentagem. Eu vou colocar a quebra automática de texto, centralizar tanto horizontalmente quanto verticalmente, tá? Para mim adequar esse cabeçalho aqui. Para deixar igual aos outros, né? E aí um detalhe aqui que eu vou alterar só o preenchimento também, tá, pessoal? Então vou deixar dessa forma aqui, a matéria seca e o peso da água. Onde que eu vou ter os dados, eu também já vou centralizar e eu vou colocar as bordas, tá, nessa planilha. Deixa eu colocar uma borda menos escura, né? Como vocês sabem, a média de matéria seca é a média das 4 repetições, então eu vou mesclar já essa célula. Então aqui a gente vai calcular o peso da água, quantos por cento de umidade, quantos por cento de matéria seca, e aí a média da matéria seca aqui do ASA, tá, pessoal? Tá, então o peso da água a gente viu lá, né? Se eu pegar o peso picado, que está na célula C4, menos o peso após secagem, que está na célula D4, pressionar Enter, eu vou ter aqui quanto que eu tinha de água, né, que foi perdido, beleza?
E aí a gente precisa calcular agora, pessoal, a porcentagem de umidade, né? Isso aqui é uma regra de 3 simples. Então, se o meu peso picado equivalia ao meu total de 100%, né? Então, quanto que meu peso da água vai equivaler, tá? Então, se vocês resolverem essa regra de 3, né? 238, por exemplo, 0,8 está para 100%. Então, 198,8 vai representar quanto? Né? Então, isso multiplica cruzado, né? O 283,8 vai passar dividindo. E a gente vai chegar aqui o valor que essa amostra tinha 70% de umidade, tá, pessoal? Então, como que a gente faz, né? Aqui na planilha. Então, vou fazer um rascunho aqui, 238,8, né? Tá para 100%, que é o peso total da minha amostra. Então, 198,8, né? Equivale a quanto? É isso aqui que a gente quer saber. Então, lembra que eu vou multiplicar cruzado, né? 198 vezes 100 e dividir pelo 238. Então, igual 198 vezes 100. Eu vou referenciar, lembrando que eu vou referenciar a célula, tá, pessoal? Dividido pelo meu peso picado que está na célula C4. Então, aqui eu vou usar o autopreenchimento. Eu também vou diminuir as casas decimais, para deixar com 2 casas decimais. E aí eu tenho a porcentagem de umidade que eu tinha em cada amostra, tá, pessoal? Beleza? E a gente precisa também calcular aqui, né, a porcentagem de matéria seca. Aí tem 2 formas de fazer isso. Eu vou fazer usando uma regra de 3 também, né? O meu peso picado aqui também vai equivaler a 100%. Então, quanto que o meu peso após secagem, né, ele valeria, tá, pessoal? Ele vale, né? Então, nesse caso, eu tenho 238,8 que equivale a 100%. E o meu peso lá depois da secagem de 85 equivale a quanto? Tá? Então, a gente faz a multiplicação cruzada, os 238 vai passar dividindo. Então, eu vou ter aqui que essa amostra minha tinha 29,95% de matéria seca, tá, pessoal? Então, essa é uma forma de fazer, né? Então, se eu utilizando uma regra de 3, 283,8, né, equivale a 100%, então o meu 85, que é o peso após secagem aqui, vai equivaler a quanto, tá, pessoal? Se a gente fizer essa regra de 3 aqui, certo? Então, 85 vezes 100 dividido pelo meu total, né, que é 283,8, eu chego àquela porcentagem de 29,95. Eu também poderia fazer, né, 100 menos a minha umidade, tá? Que eu vou chegar ao mesmo valor. Eu vou deixar a regra de 3, tá, pessoal? Mas aqui a forma não vai diferenciar, né, os resultados, tá? Por que eu coloquei 100 menos 70, né, menos a umidade? Porque eu perdi essa umidade, então o que sobrou foi de matéria seca. Então eu poderia fazer das duas formas. E agora eu preciso calcular a média, né, de matéria seca, tá, pessoal? Aqui do ASA. Para isso eu vou usar a função média, né, calcular a média das 4 repetições. Então, o meu capim marandu, né, na primeira secagem, na amostra seca ao ar, ele tinha cerca de 29,50% de matéria seca, tá, pessoal? Aí no próximo vídeo eu vou explicar como que a gente vai calcular o ASE, né, amostra seca em estufa.